porque você entrou lá no NES das primeiras turmas, né? Aham. Você lembra quanto que foi? Eu nem lembro. Acho que foi 2021, 20. Porque Não, quando você começou, você falou que ainda não atendia muito esportista, né? isso, não atendia. Era bem pouco. Isso. E aí depois, com o curso, você conseguiu direcionar? Você acha que assim, isso direcionou o seu atendimento? Como é que foi isso? Hoje, qual que é seu público? Completamente, Pro. Completamente. Mudou, não querendo falar mesmo, mas de verdade, mudou pra caramba a minha consulta em si. Eu tinha muita insegurança com dobra, por exemplo. E lá no Uhum. curso a gente tem um conhecimento que na faculdade a gente bebe muito pouco, né? É um semestre e não pega tão firme porque são vários alunos. Então ali no curso tem os vídeos, você pode ver várias vezes. Eu assisti muitas vezes os mesmos vídeos para poder entender e praticar. Mas o curso é maravilhoso, isso mudou completamente meu atendimento, até na questão da anamnese. Eu tinha muita dúvida com a anamnese, porque a gente fica muito focada no CEMED, né? Que é mais assim para talvez para doenças, né, crônicas, então diabetes, hipertensão, fica muito fechado nisso. E aí na parte de avaliação física tem é mais assim completa. Na parte de exercício, entender o exercício, entender a hidratação. Eu hoje em dia eu converso com todos os treinadores dos meus pacientes, então eu entro em contato. Antes eu me sentia muito insegura em conversar com esse treinador, porque eu falava, né, vou incomodar ele. Mas eu já entendi, hoje já tenho conhecimento de que é um trabalho conjunto. Então eu preciso, né, conversar com ele, eu preciso entender aquele paciente no treinamento dele para eu poder auxiliar. Então, assim, melhorou, nossa, 100%. E isso trouxe muitos pacientes. Ontem, inclusive, um paciente meu, que foi o primeiro, quando eu vim para Jardim, que eu morava em Campo Grande, atendia aqui e voltava por conta do Vicente, que era pequeno. E aí ele falou para mim assim, nossa, seu atendimento melhorou 1000. Aí eu falei assim, sério? E aí a gente pegou a avaliação antiga. Professora, eu não fazia quase nada. Eu era muito assim, era muito simples, sabe? Uhum. E aí eu comecei a rir, até a bio, eu não conseguia avaliar a bio da forma correta, da forma de olhar a hidratação, olhar massa muscular, eu só ficava presa naquele negócio de gordura, 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 sabe? E hoje em dia não, metabolismo, eu nem, sabe, eu ficava só naquele negócio de gordura. E aí eu consegui avaliar melhor. Ele tá morando atualmente na Holanda. Ele veio da Holanda para ser atendido por mim. Você tem uma. Conversar com você, de saber que você tá despontando, você sempre assim teve muito potencial, você sempre foi muito dedicada, e é uma alegria Obrigada. imensa ver o seu sucesso. Ai, Pro, obrigada. Continua. Professora, já comprei minha casa, ó, Oh, é que conquista. delícia! É, Casa, carro, meus filhos estão no colégio particular, né? Então, assim, tá melhorando. claro que tá, e vai melhorar ainda mais. Parabéns. Amém. Parabéns. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Como você sabe, nossa jornada não é ao vivo, mas eu quero te avisar que eu tô aqui online no chat. Então, seja a hora que você estiver assistindo aí, pode deixar seu comentário, deixa sua pergunta, que eu vou estar interagindo junto com você, beleza? Pega o papel, caneta ou abre seu bloco de notas aí no computador, um documento, que vai ter muito conteúdo e muita informação de qualidade nesses 3 dias para você realmente aproveitar o conhecimento e praticar, tá? Você vai ver que tudo que você vai aprender nesses 3 dias é realmente para você colocar em prática e já conseguir colher os resultados de tudo que você vai aprender, beleza? Então, se você está aí acompanhando, já aproveita, tira o print da sua tela ou uma selfie, posta o Instituto Anabolize, né? Marca o Instituto Anabolize, posta lá no seu Insta, marca a gente, eu já quero te conhecer, quero saber quem é que está participando aí. E no final dessa aula, eu já começo a contar o que vai ser esse presente especial para a pessoa mais engajada. A Maria Clara contou pra gente, eu estava numa live, isso é verdade, foi, né? Eu acabei de me formar, então ela tinha formado em dezembro, e a gente estava no início do ano, né? Do outro ano. E ela já comentou aqui, ó, e minha agenda até junho está fechada por conta de indicação. Vem uma pessoa e quando vou ver, tô atendendo o grupo todo.
E aí ela falou que é time Anabolise, né? Eu amo, indico 100%. Foi fundamental para minha formação e minha confiança na hora de atender. E ela estava na faculdade, e ela já fez os estágios assistindo o curso. E eu lembro bem de uma mensagem dela que ela falava assim: Faena, parece que eu estou fazendo estágio com você. E quando aparece algum paciente falando alguma coisa que eu já vi você comentando no curso, eu já ouço sua voz falando o que é para fazer com aquele paciente. É como se você estivesse lá me orientando. Então isso é muito bacana, né? Que a gente consegue ver o quanto o conteúdo realmente é de valor e o que a gente ensina porque realmente funciona. E com a Ana Carolina, olha só, essa história é muito legal. Ela era Nutri de One, né? Eu gosto muito de falar dela porque era uma área totalmente diferente e aí ela queria fazer essa transição, começar a atuar no consultório. Ela não gostava de nutrição esportiva, para ela era o bicho, né, de 7 cabeças. E aí ela manda uma mensagem lá no grupo de Nutris, que a gente tem um grupo exclusivo, né, dos cursos, para tirar dúvidas, compartilhar experiência, e ela manda lá justamente isso, ó, que ela sempre vai no grupo perguntar, mas que ela tá ali trazendo a experiência dela, e ela manda uma mensagem, um print, né, da mensagem que uma médica lá da cidade dela mandando para ela como gostava do atendimento dela e como, né, realmente estava feliz ali de indicar as pessoas para ela. Então ela comenta aqui, ó, essa é a cardiologista referência da minha cidade e região desde que entendo por gente. E ela coloca aqui, ó, sempre fui, né, e tenho muitos sonhos, mas não mas quando eu decidi sair da UAN e me tornar nutriclínica, e depois de conhecer a Faena, ser nutriesportiva, jamais imaginei receber um feedback desse. Então, essa é a referência que a gente fala. Isso aqui é muito poderoso, porque começa assim. Então, muitas vezes a gente já quer alcançar um patamar muito elevado, né? A gente sai, é lógico, a gente tem muitos sonhos e a gente quer sair da nutrição ganhando super bem, né? Quer começar atuando, tendo muitos pacientes, mas a realidade, gente, é diferente. A realidade é a construção, passo a passo, né? Uma coisa por vez, colocando os conhecimentos em prática, atendendo muito bem esses pacientes que você tem. Começando que seja pelo seu amigo, pela sua família, né? Por alguém ali que confia em você, mesmo que você seja ali recém-formado, comece por essa pessoa. Então, por isso que eu falo que não é o caminho inverso, né? A gente ficar se preocupando em captar paciente. A gente precisa se preocupar em atender muito bem, gerar muito valor para esses pacientes que você já tem. Ou se você não tem ainda, que você vai ter. Então, desde o primeiro paciente, que seja no estágio, que seja formado, primeiro paciente você vai lembrar disso. E eu quero que você aplique, né, esses conhecimentos dessa jornada. E de todo o conteúdo também que a gente passa gratuito, né, nas redes sociais, YouTube tem muito conteúdo aí também. E você vai entender como isso é muito real. E você conseguindo gerar valor para esse paciente, você vai virar referência, beleza? Combinado? Então vamos lá para vocês começarem a entender, né, todo esse processo aí de como começar. Então olha só, essa pergunta é uma pergunta provocativa que eu faço para vocês começarem a pensar na realidade da nutrição, no que a gente tem de tendência, do que é mais provável daqui para frente, né? Então já está acontecendo, mas do que é mais provável aqui para frente? Muitas vezes a gente fica pensando na faculdade já, nutrição esportiva é muito difícil, eu não quero, né, saber de nutrição esportiva, eu não vou atender nessa área, eu não preciso desse conhecimento, e aí começa a passar batido pelas disciplinas que a gente vai precisar um dia, né? E aí chega na prática, chega no consultório e você se depara com uma outra realidade, que é essa aqui, ó. Então, se a gente pegar os artigos mais atuais, gente, e tudo que a gente tem de recomendação, seja qual área for que você imaginou atuar, então olha só, esse primeiro ali, ó, a saúde mental, né, em jovens, envolve atividade física, nutrição e sono. A outra aqui, ó, nutrição e exercício na sarcopenia. Olha o outro aqui, ó, exercício e nutrição, né, como intervenção em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.
saúde na gestação. Aí aqui, explorando, né, alguns fatores que impactam a nutrição aí, e o exercício. Gente, seja aí a outra aqui que tá minha cara em cima, é sobre adultos, né, obesos com sarcopenia. Então, a influência do exercício e da nutrição. Então, gente, tá muito claro que já é atualidade, que vai continuar aumentando, porque seja qual for a idade que você resolveu atender, eu resolvi atender criança, eu resolvi atender só gestante, eu resolvi atender idoso, seja qual for, gente, a área que você resolveu atender, você vai precisar entender de exercício. Porque todas as recomendações para melhorar a saúde e qualidade de vida, seja no ciclo da vida que for, você precisa alinhar as duas coisas. Então hoje eu não vejo nutrição esportiva como uma área à parte da nutrição. Para você ficar encaminhando, vou encaminhar para minha amiga que é nutriesportiva. Não, gente. Todo nutricionista precisa entender de nutrição esportiva. Não tem como. Não tem como você deixar esse conhecimento de lado. E na época que eu me formei, eu ouvi até da coordenadora do curso, porque eu sempre deixei claro que eu queria atuar em nutrição esportiva, porque eu fui atleta na infância, adolescência, então já tinha essa identificação e entrei já com esse propósito aí, então sempre estudando, sempre envolvida com essa área. E tinha pouquíssimos cursos, pouquíssimos congressos, era muito difícil, então tudo que tinha eu participava, tudo que tinha eu estava lá no meio. Podia ser online, podia ser em São Paulo, podia ser lá na cidade que eu fazia estágio, que eu fazia faculdade, que eu fiz lá na UFMT. Então, fosse, né, onde tivesse esse evento eu ia. E aí a coordenadora do curso falou para mim no final já me formando, no último ano, ela falou: Fê, não desiste. Essa área aí não tá com nada. Não vai virar nada. E realmente, lá em 2010, quando eu me formei, era isso que se pensava, porque nutricionista esportivo existia em grandes clubes. Então eu estava fazendo faculdade lá em Mato Grosso, na UFMT, só que eu sou de Campo Grande, então, né, minha ideia era voltar, eu voltei para cá. Então, se você for pensar realmente, não tem clubes grandes, não vai dar certo. E eu insisti, né? Aí fui fazer mestrado na área de metabolismo e transdução de sinais, fiz pós-graduação, tanto em obesidade como também na área de nutrição esportiva funcional. E quando eu comecei a dar aula, eu já comecei a dar aula em nutrição esportiva na UFMS. Então voltei para Campo Grande depois do mestrado e comecei já dando aula na UFMS de nutrição esportiva também. E aí, né, comecei a carreira aí, tanto de docente como de nutricionista no consultório. Então eu conseguia ver as duas coisas, a teoria, a ciência, o que a gente tinha de pesquisa, que evoluiu muito ao longo desses anos, né? E o que realmente funcionava na prática. Então ali eu já comecei a atender tanto praticantes de exercício como também atletas. Então tive várias experiências, né, com atletas de alto nível, de judô, por exemplo, na Paralimpíadas, no Campeonato Mundial. Então consegui acompanhar atletas de alto nível já ali no início da carreira. Então eu fui já conseguindo colocar em prática esse conhecimento científico e técnico, né, de toda a minha formação aí. Então isso me deu muita bagagem, né? E o que eu vou mostrar para vocês hoje é, claro, resultado de toda essa bagagem, né? De tudo que eu já vivenciei e de tudo que eu já consegui aplicar e entendi o que funciona e o que não funciona, certo? Falar sobre paciente. Porque, gente, muitas vezes essa dificuldade de entender como é o processo de captação, onde eu posso atuar, como fazer o meu marketing pessoal, pode estar limitando o ganho mensal aí de vocês no consultório, o rendimento de vocês. Então esse conhecimento é essencial, a gente precisa partir desse ponto, né, para que todo o resto então consiga se ajeitar. Então o que eu vou falar aqui para vocês é essencial para melhorar o rendimento, né, no consultório de vocês e vocês, né, conseguirem realmente viver de consultório. Muita gente acha que não é possível, mas digo para vocês que é possível sim. Basta, né, colocar em prática alguns pontos que a gente vai abordar nessa aula de hoje. Então vamos lá. Primeira coisa que é importante eu falar para vocês, então lembre aí, pega já o caderninho de vocês, é sobre nicho.
Quando a gente fala sobre nicho, você pode imaginar que nutrição esportiva já é um nicho que você já se definiu e que está tudo certo até então. Mas eu vou falar para vocês, vou dar um exemplo bem prático para vocês entenderem como isso ainda não é um nicho tão específico assim. Bom, se você quiser comprar uma balança, por exemplo, uma balança para pesar alimentos, e você digitar lá no Google, balança digital, o que vai aparecer para você? Uma infinidade de balanças de diversos modelos, né, para intuitos diferentes. Agora, se você colocar balança digital para pesagem de alimentos, qual é a chance disso aparecer realmente de forma mais específica e você achar o que você quer mais rápido? Muito maior. Da mesma forma funciona com a questão profissional. Então, se você coloca lá no seu perfil que você atende criança, idoso, gestante, rendimento, UAN, né? Imagina, a pessoa vai falar, gente, será que essa pessoa realmente é especializada em alguma coisa? Ela entende do que ela faz? Porque quem atua em muita coisa acaba não atuando em nada, né? Não sabendo nada profundamente. Então, quando eu falo para vocês definirem o nicho de vocês, é por conta disso. Se alguém me pergunta, Fela, você conhece algum nutricionista esportivo? Eu conheço vários nutricionistas esportivos. Agora, se alguém me pergunta assim, Fela, você conhece um nutricionista esportivo que entenda mais de corredor? Ou que atenda triatleta? Ou que saiba mais sobre lutador? Aí já vem na minha cabeça, poxa, fulano atende, ele posta bastante, ele corre também, ou fulano, ele é triatleta, ou ele sempre posta que, né, atendeu um triatleta que ganhou tal competição. Aí já vem na minha cabeça, então, qual é o profissional mais recomendado para aquele caso, tá? Então, quando eu falo para vocês definirem o nicho de vocês, é para que justamente vocês fiquem mais conhecidos naquela área específica. Mas eu não estou falando para vocês que vocês não vão atender as outras. Ah, então não vou atender quem quer emagrecer, eu não vou atender quem quer ganhar massa muscular. Você vai atender todo mundo. Mas a questão de você focar bem nesse nicho, então eu entendo bastante de corrida, ou entendo bastante de esportes relacionados à endurance, ou eu entendo bastante sobre esportes coletivos. Ok, isso faz com que você seja mais conhecido nessa área e fique mais fácil as pessoas lembrarem de você. Mas não basta você definir para você precisa também mostrar isso para as pessoas, né? E aonde você vai mostrar? Você vai mostrar se você faz o esporte, né, que é interessante, você vai mostrar então você praticando o esporte, as estratégias que você utilizou para a competição X, qual foi o rendimento que você teve, o que melhorou, o que não melhorou, né? E isso você pode mostrar também o lado negativo, tá? É interessante para a pessoa também se reconhecer naquilo. Nossa, fiz uma corrida, tive dificuldade nisso, me deu um enjoo, me deu náusea, né? E aí a pessoa que tá ali do outro lado te acompanhando fala, nossa, eu também sinto isso. Aí você vai mostrar como você fez para resolver esse problema. Isso, nossa, eu vou lá, ele vai conseguir me ajudar, né? Então, quando você mostra isso, as pessoas começam a assimilar melhor o que você faz, a maneira como você faz. Eu estou falando aqui de rede social, mas isso pode se dar também dentro da equipe que você faz o exercício, ou em outros locais que você vai num médico, você vai se consultar com um fisioterapeuta, você comentar, já fazer o marketing pessoal, que é o que a gente vai falar mais pra frente, e isso já vai então fazendo você ficar conhecido naquela área, as pessoas vão lembrar de você, tá? E se você não pratica esse esporte específico, não tem problema, né? Que você faça outro exercício, é importante para você conhecer, né, as variações de exercício, questão de intensidade, né, os sintomas, enfim, isso é muito importante. Então, quem quer ser nutricionista esportivo, já anota aí, precisa, né, fazer algum esporte, algum exercício. Mas se você não faz o esporte, o exercício específico que você quer, né, atender, não tem problema, desde que você foque, então, como você vai fazer as suas estratégias de marketing para alcançar esse público que você tanto quer atender, ok? E depois, o marketing vai se tornando orgânico. Eu vou começar a falar sobre isso aqui com vocês, tá? Outra informação muito importante é relacionada a onde está as pessoas que fazem exercício físico. Essa aqui é uma reportagem, né, da Você S.A., e ele traz pra gente um gráfico bem legal que mostra onde essas pessoas mais estão praticando exercício. Olha só, 41% das pessoas praticam exercício ao ar livre, 28% na academia,
25% em casa ou nos condomínios. Por que essa informação aqui é importante? Para você entender onde você tem que atuar. Se você pensa que eu vou atender, então eu vou montar um consultório dentro da academia, porque isso já vai me dar um fluxo legal de pacientes, porque na academia, né, já tem pessoas que fazem exercício e tal, você está enganado. Olha só o percentual, 28% só estão na academia. A gente tem a maior parte fora da academia. Então isso mostra aqui pra gente que você precisa atuar também de outras formas para captar esses pacientes. Então, quais formas seriam interessantes? Primeiro, se a pessoa faz exercício ao ar livre, sem nenhum treinador, sem ninguém para orientar, né? Talvez seja interessante você atuar então nas redes sociais, fazendo marketing para que essas pessoas cheguem até você, né? Colocando informações na rede social, mostrando o seu conhecimento, mostrando como é a sua prática. Sem mostrar antes e depois, tá? Que a gente sabe que isso, né, é proibido. Dentro, lógico, das questões do nosso código de ética. Bom, agora, se as pessoas fazem em casa, no condomínio, ou mesmo ao ar livre, mas são orientadas e tem algum professor, você já sabe por onde você tem que ir, né? Então, quem sabe levar o seu cartão, fazer uma parceria com aquela equipe, com aquela... tem muitos grupos, né, que fazem corrida, grupos de funcional, grupos de luta que vão fazer o ar livre. Então, quem sabe conhecer os professores, os treinadores, fazer uma parceria, olha, sua equipe aqui, se for, né, lá no meu consultório, eu posso dar a mais isso, uma avaliação de bioimpedância, posso dar a mais um retorno com 15 dias, eu posso dar um e-book, eu posso fazer um encontro com todo mundo, fazer uma palestrinha sobre pré e pós-treino. Olha aí que legal. Então você já vê, né, tenta entender qual é a necessidade daquele grupo e já faz essa proposta. Eu posso fazer um desafio com dicas, orientações semanais, a gente faz um grupo de um desafio de mudança de hábito de 21 dias. Tantas possibilidades, tá? Então isso aqui é só para vocês pensarem nisso, na onde vocês devem captar esses pacientes. E aí, para captar esses pacientes, vocês precisam usar o quê? Do marketing. Muita gente fala assim, eu não entendo de marketing, eu não quero fazer marketing. Gente, precisa entender. Ainda mais, né, hoje, na atualidade, pandemia, tá tudo aí mostrando pra gente que esse conhecimento é super necessário. E o marketing, para que vocês não fiquem na cabeça que é aquela propaganda escrachada, aquela coisa, né? Ele pode acontecer naturalmente, que é um marketing orgânico que a gente fala. Quando acontece esse marketing orgânico? Quando a gente amplia a nossa visão, né, profissional, como eu coloquei aí, para entender as necessidades do mercado. Então, muitas vezes a gente tem medo de concorrência, né? Nossa, não, mas já tem muito nutricionista esportivo no mercado. Agora me fala, quantos nutricionistas esportivos são realmente bons e que muita gente indique que é muito conhecido? São poucos, né? Então, por que será que, apesar de ter muito profissional, temos poucas referências boas? Por conta dessa questão das necessidades do mercado. Então, nossa visão precisa estar ampliada para ver qual é a necessidade do indivíduo, para solucionar o problema dele. E quando a gente soluciona o problema, e a gente sabe que na nossa área a gente não vai fazer pelo paciente, é lógico, mas você precisa entender então o que ele veio buscar. Por que será que ele marcou a consulta com você? Né? Ele passou já por outros nutricionistas? O que aconteceu na vida dele que trouxe ele até aqui? Então, isso é um ponto muito importante, certo? Quando a gente entende, então anotem aí, ó, entenda as expectativas, né, ou necessidades do seu paciente e tente atender essas necessidades ou essas expectativas. Quando você atende, ele começa a te indicar, nossa, eu fui naquele nutricionista e ele me ouviu, ele entendeu que eu queria algo simples, algo prático. Olha aqui, ele me passou, nossa, tudo muito fácil de fazer. Olha, eu fui naquele nutricionista e ele entendeu que eu não queria gastar muito. E olha que ele me passou, olha, eu fui naquele outro nutricionista e ele entendeu que eu não gosto de usar suplemento. E ele me colocou aqui tudo na forma de alimento. Então, isso, gente, é muito importante. Entenda as necessidades e expectativas do seu paciente. E lógico que você vai precisar estimular a criatividade para conseguir, porque não existe uma fórmula mágica. Apesar da gente, né, ter essa vontade de que existe um padrão que a gente vai
com todos os pacientes a gente vai agir da mesma forma? Não existe. Então, para cada paciente, você vai precisar utilizar estratégias diferentes. Talvez para um paciente você vai ter que mimar de algum jeito, né? Ficar sendo como se fosse ali uma babá, né? Mandando mensagem, e aí, como que tá hoje? Como é que foi suas refeições? Porque é uma pessoa que precisa, às vezes, dessa atenção, né? Alguém mais perto. Com outro paciente, às vezes você vai precisar marcar com ele uma saída, enfim, uma social, é importante. Ou com outro paciente, você consegue enviar para ele receitas, porque ele adora e ele vai gostar disso, né? Então, para cada paciente, você vai precisar achar a sua estratégia, né? A estratégia que mais funciona. Então, a criatividade, ela precisa funcionar aí. E para fidelizar os pacientes, você precisa comunicar o valor que você está entregando, tá? Então, o paciente paga o preço que for, se ele entende o valor do que ele está pagando. E o valor é diferente de preço. Então, o preço da consulta pode ser R$300, mas o valor daquela consulta é quando o paciente fala assim, cara, eu paguei R$300 para aquela nutricionista, mas eu pagaria 1.000, eu pagaria 600, porque mudou minha vida. Mudou, o melhor investimento que eu fiz foi ir no nutricionista, porque mudou completamente a minha forma de ver. Então isso é o valor. E você precisa comunicar. Então o nutricionista precisa saber se comunicar. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina vocês entregando um cardápio, né, para um paciente de vocês que faz luta, por exemplo, né? E é enfermeiro, faz plantão, mas quer competir, tá com cortisol alto, tem dificuldade de dormir, e aí você entrega o planejamento para ele e fala assim, olha, é o seguinte, você faz plantão, eu fiz 2 aqui cardápios para você, um dia que você não tem plantão, um dia que você tem, só que é o seguinte, você vai ter que tentar aqui, no dia que você fica acordado lá durante a noite, você não vai poder comer, porque senão seu metabolismo vai ficar totalmente desregulado, se um dia você come à noite, outro dia você não come, e eu fiz esse cardápio, ele vai falar, meu Deus do céu, como que eu vou ficar a noite inteira em plantão? Ele vai começar, né, falar, não, isso aqui é muito surreal, às vezes ele vai sair do seu consultório, falar, esquece, esse aqui eu não faço esse cardápio. Quando você tenta mudar, tirar o paciente muito da realidade dele, mudar totalmente a realidade dele, às vezes ele não está preparado. Isso eu ensino até no curso, a gente tem um curso que chama Nutricionista Esportivo Start para o Sucesso. E lá no curso eu ensino sobre as fases de preparação, né? Qual é a etapa que a pessoa se encontra? Será que ela está realmente querendo a mudança? Será que ela foi porque alguém obrigou, falou que ela tinha que ir? Será que ela já entendeu esse processo? Ela já começou? Isso é importante, porque isso vai definir quais as estratégias que a gente vai utilizar. E aí é diferente, então, quando você entende isso, qual fase que seu paciente está e consegue aplicar a estratégia correta, né? Diferente de quando você tira seu paciente totalmente do eixo. Ao invés de você facilitar a vida dele, você complica mais a vida dele. Aí ele vai pensar, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? E aí você não ensina como, né? Então, na hora que você for entregar um cardápio, gente, explicar exatamente o porquê você pensou em cada refeição, inclusive o porquê de cada alimento, né? Então você vai explicar, olha só, você passa noites acordado, você tá com seu cortisol alto, ele dificulta ganho de massa muscular, ele dificulta a regulação hormonal, essa questão da sua insônia também pode estar relacionada a isso. Então eu coloquei alguns alimentos aqui, ó, que vão ajudar a reduzir o seu cortisol. Por que que tem um carboidrato aqui nessa refeição? Porque a insulina, ela consegue diminuir a secreção desse cortisol. Eu coloquei aqui o abacate porque ele tem também, né, citosterol, que vai ajudar nessa redução. Então você já vai, olha só, explicando mecanismos, né, nutrientes, as ações fisiológicas. Ele já vai pensar, puxa vida, olha só tudo que ela pensou para conseguir fazer essa refeição aqui. Ele começa a dar valor e vai aderir então ao processo, né? E aí você vai mostrar também o resultado que você observa com aquilo. Então a gente conseguindo controlar esse cortisol, seu sono melhora, seu ganho de massa muscular melhora, seu rendimento no esporte vai melhorar. E aí ele já faz, então ele caminha junto com você,
nesse processo. E ele se coloca, então, como agente responsável e adere ao planejamento, tá? Ficou claro essa parte? E lógico que dentro das possibilidades, já falei isso aqui, respeitar o código de ética, porque o nosso marketing não pode ferir, né, o nosso código. Ele não tá lá, gente, o código não foi feito pra gente falar assim, ah, eu aceito, eu não aceito. Não, ele tá lá e a gente precisa respeitar, ok? Então precisamos tomar cuidado com isso, né, caso contrário seremos penalizados. Bom, então aqui, para que vocês consigam resumir essa parte do marketing, coloquei essa frase aí bem destacada, né? Ó, entender e conhecer o cliente para que o serviço se torne tão adequado que venda por si só. Isso aqui é o mais legal, gente. Quando eu atendia no consultório, era muito bacana, porque vinha um da família, daqui a pouco já vários da família estavam. Vinha um do grupo de estudo, passava um pouco, todos os grupos de estudo estavam. Vinha um da equipe, daqui a pouco todos da equipe estavam. Então, isso que é o mais legal. Quando você consegue atender um paciente, ele já vai te indicando, as pessoas vão perguntando, e esse marketing acontece de forma orgânica, ok? Bom, e aí depois, às vezes a pessoa vai, né? Então alguém indicou você, esse marketing aí, ele orgânico aconteceu. E aí a pessoa tá lá perguntando do preço da sua consulta e pede desconto. E aí você fica, né, naquela, e agora dou desconto, não dou desconto. Tem muita gente que tem medo e acaba dando desconto para conseguir captar mais paciente e acha que vai ganhar mais no volume. Mas entendam o seguinte, quando vocês têm muito paciente, talvez caia a qualidade do serviço de vocês. Então, pensem aí, tá? Escrevam isso, anotem no caderno para vocês não esquecerem que vocês vão fazer essa análise. Quantos pacientes vocês querem atender por semana ou por mês que vale a pena, né, para pagar suas contas, enfim, você conseguir guardar o que você tem que guardar, pagar as coisas do seu consultório? Façam essa conta. Quantos pacientes vocês precisam atender num valor X? Porque será que compensa, ao invés de eu cobrar R$300 e atender 20 pacientes, será que cobrar R$150 para atender 40 pacientes compensa? E vocês vão ver que não, né? Então, isso vai fazer com que vocês cheguem num valor específico para cobrança, porque vocês sabem que aí abaixo daquilo não vale a pena, tá? Se o paciente está querendo pagar, gente, R$100 na sua consulta, quem está perdendo é ele, é isso que vocês têm que entender. Então, quando pede desconto, o que você já tem que ter como plano B, plano C, né? Primeiro, você só vai oferecer desconto, tá escrito aí, ó, ofereça desconto somente em situações que você também terá uma contrapartida. Ou seja, tem que ser bom para o paciente, tem que ser bom para você. Então, você já vai ter, por exemplo, planos, né? Então, quando ele falar assim, você tem a consulta individual, ok, né? Aí ele vai perguntar para você, ah, tem algum desconto? Você fala, ó, eu não dou desconto porque o meu atendimento funciona dessa e dessa forma, é a hora que você vai explicar o seu trabalho, o seu diferencial. Mas eu faço plano, sim, trimestrais, semestrais ou plano anual, né? E aí você já faz uma tabelinha com seus valores, já manda para ele e fala, ó, você pode escolher dentre essas opções, eu faço dessa forma de pagamento, pronto. Se ele realmente quiser ter uma vantagem financeira aí, ele pode fazer um plano maior. E isso vai te dar o que de contrapartida, gente? Adesão, né? Mais tempo para ele conhecer seu trabalho e para que você gere mudança na vida desse paciente. Então, os planos, né, com mais tempo aí são ótimos para isso. Mas você também pode fazer plano familiar, plano de casal, plano de grupo de amigos, enfim. Tem várias estratégias que você pode aí, com a sua criatividade, né, fazer para conseguir captar melhor esses pacientes que sempre buscam um descontinho. Mas nunca, né, deem desconto e fiquem com um valor muito abaixo da tabela, porque a tendência é o paciente desvalorizar o seu trabalho, porque ele entende que você mesmo não está valorizando, tá bom? Então, pensem sempre nisso. E lógico que isso também envolve marketing pessoal. Então, quando o paciente vai pedir desconto para você e a sua consulta, né, você falou que era R$300, aí ele pediu um desconto. Aí você falou, não, se você pagar então no dinheiro, dá para fazer 250. Aí ele foi e arranjou mais 3 amigos. Ah, você não consegue fazer mais? Ah, não, então você trouxe 3 amigos, então vai ficar 200 para cada um. Pronto, quer dizer, foi de 300 para 200. O que isso quer dizer, gente? Isso mostra para o paciente que a consulta então não valia R$300, ué, se baixou para 200, né? Então entendam isso, que
Os planos que vocês, né, fizerem também tem que ter, não pode ter uma variação tão extrema assim de valor, para que ele não fique com essa impressão, tá? Porque, gente, tudo é neurolinguística, tá? Quando a gente está falando de valor, a forma como você fala, o paciente vai entendendo subjetivamente. Às vezes não fica muito claro, mas no subjetivo fica, isso faz com que ele tenha, né, essa impressão, tá? E aí, essa questão do marketing pessoal é importante porque muitas vezes a gente acha que é só a maneira como a pessoa se veste ou a maneira como a pessoa se arruma, né? E não é relacionada à estética, se a nutricionista tá magra ou não, ou se o nutricionista tá forte ou não. E não tá muito além disso. Quando a gente fala de marketing pessoal, tá envolvendo desde a maneira como você se comporta com o porteiro lá do seu prédio, né, com a pessoa que te ajuda em casa, com as pessoas que você trabalha, até sim a maneira como você se veste, se apresenta, a imagem que você passa, o que você posta. Então hoje, como a gente está na era digital e das mídias sociais, aquilo que você posta, aquilo que você reposta, que você gera de polêmica, tudo isso vai influenciar no marketing pessoal. E agora eu te convido a pensar sobre isso, porque hoje em dia a gente faz muito marketing pessoal pelas mídias sociais. Então, será o que você está postando hoje? Depois você vai fazer essa análise no seu perfil. Vou te convidar hoje para fazer essa análise no seu perfil lá da rede social. Será que as coisas que você está postando estão somando com essa questão profissional sua ou estão te atrapalhando nessa questão? Porque, tudo bem, a gente tem que pensar assim, olha, eu sou desse jeito, eu não vou me esconder, eu não vou criar um personagem, eu concordo completamente com isso. Mas precisamos também ter maturidade e discernimento para entender até que ponto gerar uma polêmica, falar do fulano, né, do ciclano, gerar um negócio que não tem sentido, vai me favorecer nisso. Então você precisa primeiro definir um objetivo. A sua rede social, ela também está lá para a questão profissional ou não? E hoje, gente, tudo é profissional. A gente sabe que as grandes empresas contratam pessoas, às vezes o que define é quando ela vai lá e vai olhar a rede social. Aí ela vai lá e vê o funcionário toda segunda-feira reclamando da segunda-feira, né? Ou reclamando da empresa anterior que trabalhou. Ixi, esse aqui não vai ser, então, um funcionário leal, um funcionário já, imagina. Então, tudo que a gente posta tem relação, as pessoas vão, não sei se vocês são assim, mas eu sou, se eu tô procurando algum serviço, eu vou lá e procuro se tem rede social. Aí eu vou olhando primeiro se eu gosto daquele serviço, se não, aí eu tento ligar e agendar alguma coisa, mas antes eu olho. É a mesma coisa, vocês acham que o paciente de vocês não fazem isso? Quando alguém te indica, vai lá e olha na sua rede social? Né? E isso é muito importante para definir os conteúdos, o que a gente vai continuar publicando. Então tomem cuidado em relação a isso. E aí já comecem a selecionar os conteúdos. Então, se você quer atuar na área esportiva e captar pacientes relacionados a isso, você vai falar sobre rendimento, você vai falar sobre alimentos, o que ajuda na melhora do rendimento, o que diminui sintomas, né? Às vezes é cãibra que as pessoas sofrem muito, às vezes é dor muscular. Ou as pessoas têm muita dúvida do que comer antes do treino, então eu vou postar sobre sugestões disso, né? Entendam que tudo que vocês postam e repostam, né, vai ressonar aí na vida profissional de vocês, ok? E isso vocês precisam então ter em mente. Quer um perfil pessoal que você quer postar o que vier na sua cabeça? Então fecha, deixa esse perfil para família, amigos, né? E faz um perfil profissional separado. Mas já falo para vocês que o mais recomendado hoje é deixar tudo num só, tanto pessoal como profissional. Por quê? Nossa história pessoal, nossa história de vida também inspira as pessoas. Às vezes a gente acha que não, eu não tenho nada de valor, mas tem. Então, às vezes, uma dificuldade que você tem ali, que você mostrou, que você superou, pode gerar uma conexão com um seguidor, com alguém que já
tá ali estudando uma possibilidade de marcar, agendar com você, e aí você colocou alguma coisa que para ele fez sentido, aí ele vai e agenda, tá? Então trazer esse lado pessoal para o nosso perfil profissional também é muito interessante e hoje é o recomendado. Tantas marcas hoje tentam humanizar as marcas, né? A gente vê os robôs aí, que tem nomes e tudo mais, das grandes empresas, para tentar ter uma humanização, deixar com que o cliente se sinta mais próximo daquela empresa. Então, trazer sim situações pessoais de vocês é importante para o perfil profissional. Só selecionem o que vocês querem ou não mostrar da vida pessoal de vocês, ok? Bom, e aí a gente chega então no atendimento, na hora que você vai atender o paciente e é a primeira vez dele no seu consultório, eu elenquei aqui 5 perguntas, né, pontos de atenção. Então peguem a caneta de vocês aí para vocês já anotarem o que eu vou falar em cada ponto, tá? Para vocês abordarem com o paciente de vocês nessa primeira vez. Então, primeira coisa, você já vai, né, se apresentar e a primeira pergunta que você vai fazer para ele é: no que eu posso te ajudar? Quando você fala dessa forma, lembra que eu falei da neurolinguística, tudo vai ser recebido pelo paciente de uma forma específica. Então, quando você pergunta dessa forma, ele já entende que você está ali para ajudar, facilitar a vida dele e não para julgar, condenar ou mostrar o que está errado. Muita gente acha que é isso. Ah, não vou ao nutricionista porque vou lá e vai falar tudo que está errado, né? Ou eu vou lá e ele vai me proibir de comer tudo que eu como. Então, tentem se colocar disponíveis e mais abertos, tá? Para conseguir ter essa proximidade com o paciente. Inclusive, no curso, a gente tem uma aula só sobre adesão. E a gente fala de nutrição comportamental, né? Para melhorar a adesão do paciente. Tudo isso envolve essa questão da proximidade, né? Faz com que ele esteja junto com você nesse processo. E aí, na hora que ele começar a falar no que você pode ajudar, você já vai anotando o que você pode fazer, então, né? Quais são as expectativas, quais são as necessidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui para a gente percorrer essas perguntinhas. Então, vamos supor que o paciente, né, chegou para vocês e ele faz corrida, maratona, ele faz maratona, e ele quer fazer a próxima competição dele, né? Tá buscando atendimento nutricional porque ele quer melhorar o rendimento, ele tá sentindo que da metade da prova para o final, o rendimento dele piora muito, ele não consegue ingerir carboidrato porque ele sente sintomas gastrointestinais, passa mal, dá tontura, ânsia de vômito, e ele não sabe o que fazer para conseguir, então, repor, e nem água ele consegue tomar direito porque dá esse enjoo. Então, ele já chegou para você falando isso, você já vai entendendo, então, que a expectativa, a grande necessidade dele é melhorar a questão de reposição nutricional intra-prova, né? Então ele já te falou que esse é o problema. Então você coloca lá que a expectativa dele é esse para você focar, para você não se perder no meio do caminho, que às vezes começa a mexer em outra coisa que não vai resolver o problema que ele te trouxe, tá? E aí a segunda pergunta é: como ele chegou até você? Por quê? Isso vai fazer você entender se as suas estratégias de marketing estão boas, quais estão melhores. Então, se chega um paciente falando para você: olha, eu vim porque o fulano amigo meu é seu paciente, ele me falou muito bem de você, então você já sabe, seu atendimento tá legal. Ou ele falou assim: eu vi uma postagem que você fez no Insta falando disso, e então eu vi que você pode me ajudar. Aí você já sabe: nossa, então meus textos na rede social tá legal. Não, eu vi um texto seu para uma revista, eu vi uma entrevista na rádio, eu vi uma entrevista na TV, e por aí você consegue fazer essa análise. Então sempre anote, tá? Depois, pergunta se é a primeira vez que ele vai ao nutricionista. Por quê? Para você saber em quem ele passou na sua cidade e não resolveu o problema dele? Não, não é para isso. Aqui você vai focar no paciente e em você. Então, quando ele fala: é a primeira vez que eu venho ao nutricionista, você já sabe que às vezes você vai ter que explicar conceitos para ele, porque às vezes ele não tem esse conhecimento. Muita gente procura na internet, mas às vezes vem com crenças, vem com mitos, né? A gente sabe que tem muita coisa errada também na internet. Então, quando o paciente é a primeira vez que ele vai ao nutricionista, se atente a explicar sobre medida caseira, sobre pesagem, sobre até a avaliação física que você vai fazer, a importância da anamnese. Então, talvez você precise retomar alguns pontos que com outros pacientes não precisaria, tá? E outra questão que você vai perguntar também é: se ele já foi ao nutricionista, então se ele vai falar para você: não, você é a terceira nutricionista que eu tô vindo.
você vai perguntar o que não deu certo das outras vezes, né? Então você não vai perguntar em quem foi que você foi que não resolveu o seu problema. Não, você vai perguntar qual foi, né, a estratégia, qual foi o problema, o que você não conseguiu executar das outras recomendações. Então nessa hora não é para você ficar ajudando a falar mal dos outros, tá? Essa hora é para você anotar para saber o que você vai fazer de diferente. Então vamos supor que esse paciente já tenha ido a outro profissional. E aí ele vai falar para você, olha, eu já fui sim a outro nutricionista, mas ele me passou uma suplementação durante a prova, era para tomar um gel de carboidrato, só que eu tomei o gel e fiquei pior, e piorou a náusea, eu vomitei, piorou meu tempo, enfim, abandonei a prova por conta disso, então não deu muito certo essa estratégia. E aí você já vai saber, poxa, ele não se adaptou ao gel, por que será que ele não se adaptou ao gel? Aí, até lá no curso eu ensino, né, que o gel tem uma concentração muito grande de carboidrato, então você precisa ajustar o percentual de carboidrato para que evite essas náuseas. Tem que misturar também a composição de carboidrato para usar transportadores diferentes, né? Então, existe uma maneira correta de se fazer suplementação e é importante entender disso. E às vezes essa náusea, esse enjoo, você precisa atuar antes, lá numa parte, né, anterior, que é a parte de digestão, de treinamento intestinal que a gente fala. Então, até isso eu te ensino exatamente, né, como identificar quando esse é o problema e o que fazer para solucionar isso. Porque a gente precisa ser efetivo, né? Então, até nisso, às vezes parece muito simples, eu vou recomendar, e piora todo o quadro do paciente. Então, às vezes foi isso, aí você já vai, então, usar estratégias diferentes, tá? Ou a pessoa, vamos supor, que ele fala, e aí, ou eu fiz uma low carb, ele passou uma low carb, e a low carb eu não me dei bem, porque eu fiquei irritado, então pronto, com esse paciente você não vai usar low carb agora. Às vezes, mais pra frente você até consegue usar, mas nesse momento não vai ser o ideal, porque ele já vem com um trauma, né? Então, essa é a hora, essa pergunta 3 aí, é a hora de você anotar, então, por onde você não vai começar, né? O que você tem que fazer de diferente. 4. Agora é hora de falar sobre como você trabalha. Então você, olha só, você já foi anotando, já foi entendendo quais eram as expectativas dele, o que realmente ele veio buscar, quais eram as dificuldades que ele já te falou no item anterior, aí você explica seu trabalho, é a hora de fazer o jabá, né? Então é a hora que você vai explicar certinho o valor dali da sua consulta. Então você vai explicar, olha, eu faço a consulta, eu faço um retorno de 15 dias. Aí vamos supor que esse paciente triatleta tem uma competição daqui a um mês. Aí você pode, olha aí como você já ganha o paciente aí. Você poderia muito bem falar assim, olha, essa estratégia aqui que eu quero te colocar para você fazer dentro da prova, é interessante você treinar antes. Então você fazer um treino que imite a sua prova, né? E a gente consiga treinar essa estratégia para saber se isso vai dar certo ou não. Quando que vai ser o seu próximo treino? Daí ele vai falar, eu vou fazer final de semana esse treino. Então faz o seguinte, normalmente eu passo as estratégias alimentares com uma semana, mas eu vou te mandar daqui 2 dias, então, para você se preparar, conseguir comprar as coisas e fazer no final de semana. Onde você vai treinar? Eu vou treinar lá no parque e tal. Eu posso ir acompanhar o seu treino para ver como que você vai ficar? Poxa, claro, vai lá. Eu tinha muito paciente que me chamava para ir nas competições e no treino. Isso é muito legal. Então, nossa, ele já vai sair dali e falar, cara, acredita que o nutricionista vai lá no meu treino para ver vai ser a estratégia e tal? E ali, gente, você já consegue ver se realmente, né, as evidências científicas, o conhecimento que você está ali colocando está funcionando na prática, como que o paciente ficou, ajustar às vezes ali na hora alguma estratégia, você já ganha mais experiência prática, então tudo isso já facilita para você também ter essa adesão. E indo lá, você com certeza já conhece outras pessoas, faz network, olha a captação aí como aumenta, ok? E na questão 5, né? Então você vai explicar seu trabalho e aí você vai perguntar, existe alguma dúvida sobre o acompanhamento, algo que você quer, né, já perguntar antes, daí ele vai te falar e aí sim você vai iniciar o atendimento. E aí quando inicia o atendimento, a gente tem toda, né, uma etapa, um cronograma que a gente tem que seguir, desde a anamnese, né, até a questão de prescrição e tudo mais. E tudo isso aqui eu ensino também no curso Nutricionista Esportivo Start para o Sucesso. A gente está com vagas ainda, encerrou, né? A gente já abriu a primeira turma,
mas se você tiver interesse, é só ir no nosso site, anabolize.com.br. Lá tem um botãozinho, quero saber mais, depois quero, né, me inscrever, quero ficar na lista de espera, e aí você vai receber um e-mail quando a gente abrir vaga, tá? Mas lá no curso eu ensino tudo isso aqui. Então, por exemplo, a anamnese precisa ser uma anamnese específica para paciente fisicamente ativo, né? E aí você tem que colocar algumas perguntas adicionais, como sinais e sintomas durante o treino, intensidade do exercício, duração, frequência, intervalo entre as sessões, né? Qual é a próxima competição, periodização do treino, né? Como que vai ser esse treino até essa competição, porque você vai precisar ajustar a intervenção nutricional com o treino, que a gente chama de periodização nutricional. Aí vai fazer a avaliação física. Poxa, se esse paciente é atleta, qual é o melhor método? Né? Eu preciso ter uma padronização. E eu tenho, por exemplo, a certificação ISAC, né, ou ISAC nível 1 aí, que é uma padronização internacional de medidas. E eu ensino isso também no curso, porque você precisa ter uma confiabilidade nas suas medidas. E isso faz com que, então, você consiga avaliar bem o paciente, principalmente o paciente fisicamente ativo, que a bioimpedância, né, pode não dar resultados tão fidedignos porque as equações não são adequadas. Ensino isso também no curso. Tem um guia completo para interpretação de bioimpedância. A semiologia, então você vai avaliar sinais e sintomas, como solucionar esses sinais e sintomas. Ele tem câimbra, ele tem dor de cabeça, ele tem tontura, tem dor muscular persistente, né? Tem lesão, tudo isso a nutrição esportiva pode resolver. Aí vem o cálculo do gasto energético. A gente precisa calcular corretamente porque a deficiência energética, tem alguns estudos mostrando que 400 calorias, né, mais ou menos, de deficiência por dia, um dia só, já pode promover aumento de cortisol, de diminuição de massa muscular, várias alterações, né, fisiológicas no atleta. Imagina uma deficiência a longo prazo, de forma crônica. Então essa parte aqui é uma parte bem importante, né, que a gente precisa utilizar as fórmulas corretas. E é o que eu vou te ensinar na aula de amanhã, na aula 2. Então lembre, coloca aí o despertador, né, para você estar comigo nessa aula.